noite a todos, bem-vindos a este webinar sobre o doente de risco cardiovascular e a Covid-19, presente e futuro. Estamos no webinar da News Pharma com a presença de ilustres palestrantes que eu vou apresentar a seguir, mas de qualquer maneira uma pequena introdução. Estamos a viver momentos ao mesmo tempo únicos, desafiantes, mas terríveis em termos de uma situação pandémica que é a segunda vez que se vive neste século, em que todo o poder e a grandeza do homem é posta em causa pelo ser mais pequeno, por um vírus. É este o paradigma da nossa condição humana. Nós, homens tão fortes, humanidade tão desenvolvida, e é precisamente o ser vivo mais pequeno que põe em causa toda a nossa capacidade de desenvolvimento e de viver coletivamente. E estas doenças têm uma particularidade, são transversais. Todos estão em risco, embora alguns estejam em maior risco que outros. E a prova disso, que este vírus não escolhe ninguém, é que hoje, por coincidência, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi admitido numa unidade de cuidados intensivos, no St. Thomas Hospital em London, precisamente com uma forma grave de doença Covid-19. E, portanto, se há alguma mensagem que podemos tirar daqui, é que todos estamos em risco e a segurança de cada um começa com a segurança de todos nós, porque todos nós é que nos protegemos um a um. Eu vou então agora apresentar o painel sobre o doente de risco cardiovascular e a Covid-19, e a primeira palestrante será a professora doutora Cristina Gavina, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, diretora do Departamento de Medicina e Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Hospital Pedro Spano, e docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Boa noite, doutora. Olá, boa noite, muito obrigada. O segundo palestrante será o meu grande amigo, professor Dr. David Carvalho, presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, diretor do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar Universitário de São João e professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Professor David. Boa noite e obrigado, digamos, pelas amáveis palavras. Vamos ter depois no final o comentário de duas pessoas também sebejamente conhecidas, mas que eu vou passar a apresentar, o professor Dr. João Filipe Raposo, presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e diretor clínico da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal e professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo finalmente o nosso último membro do palestrante, mas por fim, mas não em último, também uma pessoa sebejamente conhecida, o Dr. Luís Filipe Pereira, economista, gestor e ex-ministro da Saúde, e que estará aqui na condição de presidente da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca. Vamos então dar uma primeira parte, vamos dividir este webinar em duas partes. Nas duas partes haverá perguntas e vamos começar com uma intervenção da professora doutora Cristina Gavina sobre atuar na prevenção no doente de risco cardiovascular. Senhora professora, faz favor. Muito obrigada, olá, muito boa noite. Eu queria aproveitar para, acima de tudo, chamar a atenção para a importância deste webinar e deixar claro que se nós estamos a falar destes doentes com risco vascular e de doentes com diabetes, é porque realmente reconhecemos que estes são aqueles que provavelmente pior poderão passar com esta doença e, portanto, é muito importante que as pessoas estejam alerta para aquilo que podem fazer, e neste caso especificamente em relação à prevenção, para evitarem que possam ter consequências nefastas da doença. Por um lado, para não ficarem doentes, por outro lado, para que se ficarem doentes, possam efetivamente combater melhor essa doença. E dentro destas coisas que nos preocupam, eu gostava só de relembrar algumas que acho que possam ser particularmente importantes. A primeira coisa é terem a noção de que a doença cardiovascular é efetivamente um risco para ter Covid-19. Nós temos apreciado que há um elevadíssimo número de pessoas com hipertensão, que têm doença coronária, que têm outros fatores de risco, como por exemplo serem diabéticos, que na realidade parecem ter maior predisposição para terem esta infecção. Há de alguma forma uma imunidade que está alterada e que facilita o aparecimento da infecção e, portanto, é preciso ter a noção que não só são as pessoas que estão imunodeprimidas, isto é, que fazem medicamentos ou têm algum problema que fazem com que a sua imunidade, a sua resposta aos vírus esteja comprometida, mas também as pessoas que têm estas doenças de alguma forma não respondem de uma forma normal
às agressões e, portanto, estão mais sujeitas a poderem ter a doença. Depois é preciso perceber também que as pessoas que têm doença cardiovascular têm maior risco de complicações. Isto é, se tiverem a doença, elas próprias estão expostas a maior risco e é indiscutível que quem tem história prévia dessa doença vai ter um maior risco, inclusivamente, de mortalidade. São estes os principais doentes que vemos nas unidades de cuidados intensivos a terem desfechos negativos. E há efetivamente também algumas coisas que já vamos falar depois mais à frente, de complicações que quando se tem doença cardiovascular pode trazer a infecção, mas que a própria infecção também pode causar. E depois, obviamente, há outra parte, e é aqui que eu gostava muito de fazer um apelo, particularmente às pessoas que têm doença cardiovascular, para estarem atentas. E porquê? Porque o que é que nós temos estado a verificar neste momento? Tem havido um número muito mais reduzido de vindas ao serviço de urgência e, curiosamente, o número de doentes que estão a aparecer com infartos agudos de miocárdio é subejamente conhecido em todo o mundo, que está a ser muito inferior àquilo que têm sido as comparações com períodos iguais do ano anterior. Isto tem-nos preocupado. E tem-nos preocupado porquê? Porque, de alguma forma, o que parece estar a suceder é que as pessoas não estão alerta para os sintomas que antes as traziam ao serviço de urgência, provavelmente por medo de, eventualmente, virem a apanhar Covid quando chegam aos serviços de urgência e, portanto, na realidade o que estão a fazer é tentar negar os sintomas, tentar manter-se a casa e quando vêm, muitas vezes vêm tarde, têm apresentações mais tardias e fazem com que a nossa intervenção médica seja efetivamente pior. E, portanto, este cancelamento também que temos tido da atividade programada, das pessoas não virem fazer as suas consultas, não virem fazer os seus exames, pode dar esta sensação de que não precisam de seguimento médico e isso é um erro completo. E, portanto, eu chamava a atenção, acima de tudo, para que quem tem algum tipo de sintoma daqueles que costumamos alertar, estejamos nós a falar da dor no peito típica, que é sugestiva de ser uma dor relacionada com doença cardíaca, ou seja, a dor no meio do peito, que vai para o pescoço, que vai para os ombros ou para os braços, ou eventualmente a sensação de falta de ar, uma falta de ar progressiva, que pode não estar associada nem a tosse nem a febre, como acontece com o Covid, mas que está associada muitas vezes à doença cardíaca. Por favor, não se esqueçam que quer a linha 112, quer as vias verdes para os trazerem ao hospital, continuam a estar ativas e são capazes de os receber. E há nos hospitais neste momento áreas chamadas limpas, que permitem que as pessoas venham em segurança ao hospital e possam ser avaliadas. Isto é, os médicos não deixaram de tratar outras doenças. E isto é provavelmente a coisa mais importante que se tem que explicar a quem tem doença cardiovascular. É que se não tratarem da vossa doença, estão mais expostos a poderem ficar com complicações graves da Covid-19. E, portanto, é muito importante continuar a tentar tratar a tensão arterial, verificar se estamos a tomar as pastilhas para não só as tensões, mas também para o colesterol, para os medicamentos que os médicos lhes deram para, relacionados com um pós-infarto ou eventualmente uma angina de peito ou uma insuficiência cardíaca, e é fundamental continuar a tomar estas medicações. Nas fases descompensadas destas doenças é quando nós estamos mais vulneráveis a termos outras complicações, nomeadamente relacionadas com a Covid-19. E, portanto, tudo aquilo que se fazia não se deve deixar de tomar ou de fazer com receio de pedir ao médico de família uma nova receita, uma nova prescrição, nem de pedir ao cardiologista assistente para o fazer. Portanto, é crítico que neste momento todas as pessoas que têm estas doenças crónicas continuem a vir aos seus médicos, se não for de forma presencial, de forma não presencial, nós estamos a telefonar aos doentes para falar com eles, para perceber os seus sintomas, não estão abandonados e é crítico perceberem que se sentirem algum sintoma destes de alarme, têm que continuar a vir ao hospital, têm que continuar a vir ao serviço de urgência, porque nós estamos a criar as condições para que as pessoas possam ser observadas, porque nem tudo vai terminar num Covid-19. Portanto, há muitas outras coisas e a nossa intervenção também continua a ser feita com outras doenças que não estão relacionadas com isto. E, portanto, a pior coisa que pode acontecer é que um doente com doença cardiovascular se feche em casa com receio, negue os sintomas, começa a não tomar as prescrições que tinha e a recear que essas prescrições sejam seguras. E aqui uma nota muito importante em relação a alguns medicamentos que têm levantado muita dúvida em relação, mesmo para a própria comunidade científica, em relação a se as pessoas devem tomar ou não. Há umas classes de medicamentos que são muito tomadas, quer no caso do tratamento da hipertensão, quer no caso do tratamento da insuficiência cardíaca, que nós genericamente dizemos que são os inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou IECAS, ou os antagonistas dos receptores da aldosterona ou ARAS,
e que normalmente são medicamentos que nós damos para estas problemáticas. O que é que aconteceu? A determinada altura, quando começamos a perceber como é que o vírus interage com a parte pulmonar, percebemos que ele conseguia entrar dentro do nosso organismo através de uns receptores que existem, que são os receptores da ECA2, que são os receptores muito interessantes porque, curiosamente, em circunstâncias normais, têm efeitos protetores sobre o próprio pulmão e diminuem a inflamação, que é uma das consequências mais nocivas relacionadas com este vírus. E estes medicamentos de que eu falei, efetivamente, podem levar a um aumento da expressão destes receptores. E a dúvida que se colocou foi se isso facilitaria a infecção. E é um facto que quando nós vamos ver as pessoas, como já disse, que estão internadas nas unidades de cuidados intensivos ou internadas em hospitais, muitas delas vão ser hipertensas e muitas delas vão estar a tomar este medicamento. Mas não é porque o medicamento predisponha a que as pessoas fiquem doentes. Na realidade, até há alguns estudos que mostram que esse efeito de termos mais desses receptores protetores até pode vir a proteger mais o pulmão. Obviamente nós neste momento isto é tudo especulação, mas uma coisa é certa. O que as pessoas não podem fazer é deixar de tomar estes medicamentos. Estes medicamentos são críticos, quer para tratar a hipertensão, quer para tratar a sua insuficiência cardíaca e não devem ser parados sob circunstância alguma. Portanto, a melhor recomendação que nós podemos dar neste momento em termos de prevenção aos doentes cardiovasculares é, por favor, mantenham as terapêuticas que já estavam a fazer, tentem controlar os fatores de risco e exponham-se o mínimo possível a situações de risco que serão desnecessárias nesta fase. Professor Filipe. Muito obrigado, professora Cristina Gavina. Nós vamos fazer agora a parte do professor David Carvalho, que vai abordar precisamente também este aspecto de atuar na prevenção, e depois faríamos então uma pequena parte de perguntas e respostas aberta à comunidade. Professor David. Pois, eu gostava de, antes de falar especificamente sobre como é que ou porque é que os doentes diabéticos de facto acabam por ser um grupo de risco, de maior risco de apanhar, digamos, de contrair esta infecção Covid, lembrar que de uma maneira relativamente simples, e pareceu-me bastante feliz este desenho, o vírus, este vírus Covid entra no trato respiratório, ele tem, digamos, como a professora Cristina Gavina já disse, tem receptores logo na região da nasofaringe e também a nível alveolar, mas tem também em muitos outros tecidos, nomeadamente no rim, no coração e inclusive no pâncreas. A nível do aparelho respiratório, esta infecção do epitélio respiratório vai levar à morte do epitélio respiratório, a produção de grandes quantidades de muco, alterações da permeabilidade dos vasos, e isso, digamos, leva ao aparecimento, digamos, de muitos fluidos que contribuem, digamos, para aquilo que nós chamamos, em geral, o processo de pneumonia, que é digamos, classicamente todos já ouviram falar, que corresponde a uma das manifestações fundamentais, digamos, deste tipo de vírus que causam precisamente esta alteração. E esta pneumonia acaba por se repercutir em termos de uma insuficiência respiratória aguda, portanto os doentes ficam com muita falta de ar, uma inflamação de todo o organismo e acaba por causar a falência de vários órgãos, nomeadamente insuficiência renal aguda. O vírus tem também uma ação, e também por isso é que é através deste outro mecanismo que acaba por ter, digamos, algumas das alterações importantes que já foram aqui referidas. O vírus é capaz de interferir, nomeadamente, na ação dos glóbulos brancos do nosso organismo, é capaz de interferir com umas células especiais que nós temos no nosso organismo, que são capazes de engolfar, portanto, englobar bactérias e outros agentes, e que são responsáveis pela resposta de defesa do organismo, e que está alterada também, que o vírus acaba por induzir uma alteração, e depois dá-se um fenómeno que é uma desregulação da resposta imunológica, havendo a libertação de uma enorme quantidade de substâncias que acabam por contribuir para esta inflamação generalizada e para a tal falência de vários órgãos.
Também realçar, já foi aqui referido pela professora Cristina Gavina, de que tem um papel muito importante esta proteína chamada ECA, enzima de conversão da angiotensina, neste caso a 2, não aquela que é atuada basicamente pelos medicamentos que ela já referiu, os inibidores da ECA, os medicamentos que, digamos, juntamente com os ARAs, são seguramente os medicamentos mais utilizados no tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca, e que muitas vezes nos doentes diabéticos, nós, para além de tratarmos a hipertensão dos diabéticos, de tratarmos as alterações cardíacas, também utilizamos, nomeadamente, na prevenção da evolução da nefropatia, das lesões renais dos doentes diabéticos. E, precisamente, o aumento da expressão desta ECA2 acaba por contribuir de forma marcada também para a disfunção cardíaca, juntamente com estas, digamos, estas substâncias que são libertadas por estas, segregadas por estas células do sistema imunológico. No que diz respeito aos doentes diabéticos, a ação, digamos, o que é que tem de particular os doentes diabéticos? Primeiro, em geral tem um aumento da expressão da ECA, o que poderia facilitar a ação do vírus, atendendo a que existe uma elevação desta proteína. Tem também já de per si, sobretudo se a diabetes estiver descompensada, ou particularmente se a diabetes estiver descompensada, a alteração destas células do nosso mecanismo de defesa do organismo, que englobam as substâncias estranhas e que as destroem. E também os nossos glóbulos brancos, ou melhor, os glóbulos brancos dos doentes diabéticos, também têm uma alteração da sua atividade. Portanto, para além da ação do próprio vírus, os doentes diabéticos também têm esta alteração e por isso os tornam mais suscetíveis. Como disse há pouco, esta ECA também está presente nas células beta, que são as células do pâncreas, das ilhotas chamadas de Langerhans, que foi o autor que as descreveu, e que, atuando sobre estas, podem levar a alterações da secreção da insulina. Portanto, com este conjunto, com este puzzle, há, digamos, a conjugação de múltiplos fatores que fazem com que os doentes diabéticos sejam, digamos, das populações mais afetadas, para além dos doentes de elevado risco cardiovascular, os doentes diabéticos, os doentes também com alterações respiratórias, os doentes com insuficiência renal, são também grupos de risco e esses grupos de risco devem ter medidas especiais na prevenção. Também chamar a atenção para este aspecto muito importante. Existe como que um círculo vicioso entre diabetes e infecção, isto é, os diabéticos têm maior probabilidade sobretudo se estiverem descompensados, porque se estiverem compensados já não será assim, de terem mais infecção e, por sua vez, a infecção também acaba por levar à descompensação da diabetes. Portanto, nós temos aqui um círculo vicioso. A diabetes causa a infecção descompensa a diabetes e, por sua vez, acaba por agravar a infecção. Portanto, temos aqui, e é fundamental acabar com este círculo vicioso. Como é que nós podemos acabar? Obviamente, tentando evitar que a diabetes compense. Portanto, otimizar as condições, isso será a grande prevenção. Porque é que os doentes diabéticos descompensam nesta circunstância? Em princípio, a primeira questão é por causa da quarentena, quer dizer, o confinamento dentro de um espaço relativamente limitado faz com que as pessoas façam menos exercício e, portanto, ao fazerem menos exercício, gastam menos açúcar e há tendência para que o açúcar se eleve e, portanto, os doentes têm hiperglicemia. Por outro lado, estando confinados a casa, não tendo muito o que fazer, uma das tentações pode ser ingerir mais alimentos. Portanto, e por vezes, inclusive, aborrecidos com a sua situação de confinamento, também acabam por ter opções menos saudáveis. Ora, hoje come-se um bolinho, amanhã come-se outra coisa, e o que acaba por acontecer é um aumento de peso e uma descompensação da diabetes. Por outro lado, o confinamento das pessoas vai levar ao aparecimento de ansiedade. As pessoas ficam mais ansiosas, as pessoas ficam mais conflituosas e essa ansiedade, esse stress, pode levar à secreção, ao aumento da produção de certas substâncias, chamadas hormonas,
que medeiam a ação de diversos efeitos e que contribuem para elevar a glicose. É o caso, por exemplo, do cortisol, é o caso da adrenalina. Portanto, nestas situações, estas hormonas têm tendência a elevar o açúcar no sangue, portanto, a glicose. Depois, também, como disse há pouco, poderá haver a ação dos vírus nas células produtoras de insulina. Poderá haver uma alteração. Isto está muito pouco caracterizado, digamos. Eu também, para além das palavras que a professora Cristina já disse e o Filipe Freud já disseram, de que vivemos um momento de muita incerteza. É preciso não esquecer que, embora haja algum conhecimento prévio, nomeadamente em relação a outros coronavírus que já existiam, é verdade que esta infecção é um pouco diferente, este vírus é um pouco diferente e há muita coisa que nós não sabemos. E, concretamente, neste caso, nós não sabemos muito bem. Há receptores, é possível que haja alguma ação, mas desconhecemos, digamos, a sua ação neste momento. Então, como é que nós poderemos prevenir esta descompensação? A primeira medida é o aumento da autovigilância. Habitualmente, os doentes, e é de facto uma peça fundamental no tratamento da diabetes, que é a educação. Os doentes devem estar educados para saber como é que se vigiam, como é que se monitorizam os seus níveis de glicose. E quando há situações desta, portanto, situações de doença, devem aumentar o período da autovigilância. E, sobretudo, se virem que o açúcar começa a subir, eventualmente até aumentar essa autovigilância, contactar o seu médico e saber que medidas é que podem fazer. Então, quais são as medidas que, em termos práticos, nós podemos fazer? Primeiro, fazer exercício em casa. Claro que isto é bom dizer, às vezes nem sempre fácil de fazer. Mas posso dizer que, desde para aqueles que têm acesso à internet, hoje em dia é fácil ver grandes instituições, se forem ao Facebook, se forem a várias redes sociais, encontram aconselhamento de exercícios que podem fazer. Coisas simples, por exemplo, saltar às cordas sem cordas, porque às vezes pode a corda soltar-se e partir alguma coisa. Podem fazer agachamentos, podem utilizar o corpo como carga física ou pegarem 2 garrafas de água e fazer exercícios, fazerem, portanto, múltiplas atividades, podem subir escadas, podem andar, digamos, dar pequenos passeios à volta da casa, portanto, evitar, de facto, o contacto com outras pessoas, mas manter-se ativos fisicamente. Por outro lado, estar atento e optar por alimentos mais saudáveis. Todos nós sabemos que, nesta situação de confinamento, isto pode ser mais difícil. Porquê? Porque os alimentos mais saudáveis são seguramente produtos hortofrutícolas, isto é, comer mais fruta, mais hortaliças e legumes. Estes são alimentos que rapidamente se degradam e quase que o fornecimento é, não diria diário, mas 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, mas hoje em dia os vizinhos podem ajudar, procurem evitar ter contactos com eles, mas eles podem deixar perto, vocês vão buscar e podem ingerir. Por outro lado, ajustar a medicação. Por vezes, o vosso médico, se já estiverem a fazer a medicação, pode ajustar algum medicamento. Se estão a tomar alguns comprimidos, podem ser aumentada a dose, estarem a utilizar uma determinada dose, podem aumentar essa dose. Podem, por exemplo, se estiver a fazer insulina, podem ajustar as doses de insulina e aumentar, mas se houver doses, também em certos comprimidos, tem várias dosagens, podemos aumentar a dosagem e conseguir um melhor controle. E, portanto, com isto, evitamos a infecção. E é preciso recordar que os doentes diabéticos representam cerca de 20%, varia um bocado as séries, de 20% dos doentes que estão internados ou que têm infecção Covid, e se forem cuidados intensivos este número aumenta para 22%. Se nós pensarmos, 22%. Se nós pensarmos que, em geral, na população portuguesa nós temos 13,6% da diabetes, na população em geral, é de admitir que, tanto, que isto são valores de facto superiores, portanto, traduzem a tal suscetibilidade ou as situações de risco que estes indivíduos têm. Por outro lado, lembrar que esta infecção, embora o grupo, a idade em que aparece mais ou menos seja nos 50, 60, a mortalidade é maior nas pessoas que têm cerca de 80 anos, onde a prevalência de diabetes pode chegar aos 28%. E nestes casos a mortalidade anda à volta dos 7, 8%. Portanto, nos doentes diabéticos podem ter esses valores elevados. Portanto, é fundamental prevenir a descompensação, é fundamental prevenir. Claro que
os doentes diabéticos, quando estão descompensados, estão imunocomprometidos. E por isso, por exemplo, este poderá ser um assunto para a gente discutir, a minha sugestão é que eventualmente não, a minha sugestão é de que usem uma máscara, se saírem à rua, devem utilizar uma máscara para se protegerem e também para proteger os outros. E para a primeira parte, digamos, desta ronda da prevenção, era isto que eu gostava de partilhar com todos. Professor David Carvalho e professora Cristina Gavina, muito obrigado pelas duas excelentes apresentações. Eu vou só fazer aqui uma pequena pergunta a cada um dos dois e depois vou ler algumas perguntas que já estão aqui no âmbito da prevenção. Professora Cristina Gavina, hoje curiosamente foi publicado no JAMA talvez uma das maiores séries sobre doentes internados em cuidados intensivos, com cerca de 1.600 doentes internados em cuidados intensivos na Lombardia, que provavelmente é uma população que já se aproxima mais dos nossos doentes, e nesta série de 1.600 doentes internados em cuidados intensivos, curiosamente 49% tinham hipertensão, um valor mais alto do que aquele que a gente tinha encontrado nas séries italianas. E eu gostei muito da maneira como abordou o tema na separação dos dois riscos. Risco de contrair a doença, que é a primeira parte, risco de ter formas mais graves de doença, que é aquilo que está documentado. E que no contrair a doença, o descontrole da doença será certamente um fator determinante. Atendendo a esta conjugação de hipertensão e ao controle da doença, o que é que acha na sua experiência que são os principais fatores que têm condicionado os doentes descontrolarem e como é que monitoriza os seus doentes com doença cardiovascular e em particular a hipertensão, que parece ter uma dimensão tão grande nesta série italiana? Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter presente de que pode haver aqui uma associação que não seja necessariamente causa e efeito. E isto para não alarmar demasiado as pessoas, porque é uma verdade que nós temos populações mais envelhecidas, em particular nas séries italianas, e que, tal como acontece na diabetes, a incidência de hipertensão aumenta com a idade. E, portanto, pode haver aqui algum grau de coincidência, isto para não dar a ideia às pessoas que estejam em casa a ouvir de que tenho hipertensão, estou tramado, vou ficar gravemente doente se contrair o Covid-19, não é? Portanto, isto para explicar que não é necessariamente uma questão causa e efeito. Mas é indiscutível que há qualquer coisa que se está a passar em que os doentes hipertensos têm pior desfecho quando têm esta infecção. E o que é que eu acho que é importante as pessoas terem em mente? Primeira coisa é, quando estão com a tensão controlada, a probabilidade de descompensação vai ser muito mais baixa. E, portanto, a primeira coisa a fazer é, por favor, continuem os medicamentos que estão a fazer e tenham atenção ao controle da tensão arterial, porque seguramente se a tiverem controlada as coisas vão correr melhor. Se tiverem dúvidas, se tiverem algum tipo de dúvida ou dificuldade, por favor, contactem o seu médico que vai estar disponível para vos assessorar, para perceberem o que é que podem fazer. E tenham as medidas que nós já estamos fartos de recomendar, de não só confinamento social e, portanto, tentarem se manter em casa, mas acima de tudo de higiene. E quando nós falamos de higiene estamos a falar daquelas questões que sempre repetimos de lavar as mãos, terem atenção que se saírem de casa devem efetivamente usar uma máscara, se não tiverem máscara tentem utilizar outra forma de se tentarem proteger e com isso provavelmente o risco de contraírem a doença vai ser mais pequeno. Agora, há uma coisa que é um facto, quem tem doença cardiovascular vai ter, quando tem esta doença, vai ter um desfecho pior, ou seja, vai ter maior probabilidade de morrer e vai ter formas mais graves e portanto tem maior probabilidade de chegar aos cuidados intensivos. Como é que pode, de alguma forma, precaver-se dessa situação? Mais uma vez, controlando os seus fatores de risco e tentando fazer a medicação melhor possível. Nós sabemos que os doentes que estão bem, por exemplo, os doentes com insuficiência cardíaca, com fibrilhação auricular, com doença coronária, que estejam melhor controlados e que estejam a fazer as suas medicações habituais, regra geral, progridem mais lentamente na sua doença. E, portanto, é importante que estes fatores sejam efetivamente tidos em conta e que as pessoas não deixem de procurar os seus médicos e nós estamos neste momento a fazer uma vigilância ativa ligando para os nossos doentes, isto é, nós substituímos as consultas presenciais que eles iriam ter connosco, obviamente por teleconsultas, na tentativa de manter este contacto e garantir a adesão à terapêutica, que provavelmente vai ser a forma mais segura de se manterem seguros. Muito obrigado, professora Cristina Gavina. Já agora,
só para terminarmos esta parte, há aqui uma pergunta na audiência e eu peço a todas as pessoas que estão a assistir ao webinar, se tiverem questões para colocar no chat. Há uma pessoa que pergunta, um telespectador, um webinospectador, mais corretamente, um webinospectador, que as pessoas têm problemas, têm doenças, patologias do foro da coagulação, não é? Se prefiguram o risco de doença cardiovascular. Sim, as pessoas que têm problemas da coagulação podem ser consideradas como tendo doença cardiovascular. Há dois tipos fundamentais, uns que têm mais uma doença que está relacionada com as veias, nomeadamente das pernas e das tromboses das veias das pernas, que é em particular pessoas que já têm alguma predisposição familiar também para esse tipo de problemas, e depois há as outras que têm problemas de arritmias do coração, que também elas podem ter maior predisposição a formar coágulos e como tal vão ter mais probabilidade de estarem a fazer inclusivamente medicações para pôr o sangue fino, digamos assim. E essas pessoas também são consideradas como doentes de risco cardiovascular e sim, são também aquelas que estão a ser alvo das nossas cuidados e atenções e que não devem também suspender os fármacos que estão a fazer, sob pena de poderem agravar o seu prognóstico. Bom, eu, antes de passar então ao professor David, só parece-me que, em conclusão, o seu comentário essencial é a melhor maneira de tratar uma infecção Covid-19 num doente com patologia cardiovascular é preveni-la. E a prevenção passa necessariamente pela manutenção do controle adequado da sua patologia. Professor David, estas conclusões também se aplicam certamente a si, mas de qualquer maneira há aqui algumas perguntas que me parecem da maior pertinência e que têm a ver com o risco para a diabetes tipo 1 e tipo 2, que é uma pergunta clássica, mas já agora, se quisesse esclarecer, se há maior risco consoante a pessoa tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 para a infecção por Covid-19? Já tinha realmente reparado nessa questão, é um aspecto importante. Todos classicamente sabem que a diabetes, grosseiramente, pode ser dividida em diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune e que habitualmente aparece mais frequentemente nas crianças, e a diabetes tipo 2, que aparece mais na população adulta e que se associa a outros fatores de risco, nomeadamente a obesidade, a hipertensão, a dislipidemia. O risco aqui está ligado à descompensação pelos mecanismos que eu já referi e o ter uma doença autoimune que eu saiba e que esteja descrito, não agrava propriamente o risco. A descompensação é que agrava esse risco e, portanto, os doentes devem, como já aqui foi dito, manter a terapêutica que estão a realizar, quer seja a diabetes tipo 1, quer seja a diabetes tipo 2. Às vezes, digamos, aqueles fatores que eu já referi podem ajudar a descompensar, mas devem manter a sua terapêutica e, eventualmente, até otimizá-la, isto é, aumentarem um pouco até a terapêutica se necessário. Portanto, isto significa... Há também aqui uma pergunta que eu me apercebi, já agora estou-me a substituir à sua função, que era uma pergunta a ser se quem tiver dificuldades se pode, será alguma linha de informação. E gostaria de dizer que a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, juntamente com a Sociedade de Diabetologia, portanto o professor Filipe Raposo, mas também o núcleo de diabetes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e a Associação dos Médicos de Medicina Geral e Familiar, criaram uma linha, que é um número relativamente fácil de fixar, que é 300 003, portanto 300 ao contrário, 300 003 800, que é uma linha que está das 8 da manhã às 10 da noite, com médicos especialistas disponíveis para responder às questões que os doentes e as dúvidas que surgirem. Claro que o primeiro contacto deve ser, se possível, com o vosso médico, que vos conhece, que vos pode dar uma resposta, digamos, personalizada, mas se tiverem dúvidas ou se não conseguirem falar com o vosso médico, poderão encontrar aqui ajuda nesta linha. Professor David, eu acho que disse de uma forma muito clara que a diabetes com maior risco de contrair a infecção é a diabetes descontrolada e descompensada. Exatamente. Essa é que tem o maior risco. Já agora, muitos destes doentes diabéticos muitas vezes têm outra patologia osteoarticular e tomam muitos anti-inflamatórios não esteroides. Tem-se falado um bocadinho sobre a polémica do ibuprofeno. Tem alguma recomendação que queira dar nesta área para a população? Um pouco como a professora Cristina Gavina já disse, que os doentes estão a fazer IECAs e ARAs devem manter a terapêutica, aqui também a recomendação é que continuem, se os medicamentos foram prescritos e o doente tem uma indicação formal, portanto não devem tomar, não se devem automedicar
com anti-inflamatórios não esteroides. Mas aqueles que foram medicados pelos seus médicos devem continuar essa medicação. Nós, de facto, continuamos sem ter um conhecimento também muito seguro, tem-se especulado muito acerca do risco, porque realmente foram descritos casos pontuais de jovens que tomaram anti-inflamatórios e que tiveram um prognóstico pior, mas neste momento todas as recomendações internacionais são, se o seu médico lhe prescreveu um anti-inflamatório não esteroide, mantenha essa terapêutica. Se, por exemplo, precisar de um antipirético, é preferível utilizar o paracetamol para tratar a febre, se tiver uma situação deste tipo. Portanto, em conclusão, e para sintetizar as duas mensagens que foram ditas pelos dois preletores, foi manter a doença crónica, na doença crónica manter a terapêutica crónica para assegurar o controle da doença, e no caso dos anti-inflamatórios não esteroides, se tiver que optar numa situação esporádica, privilegiar o paracetamol, porque provavelmente será mais benéfico. Nós nesta primeira parte, não sei se temos aqui mais alguma pergunta dos nossos web espectadores, penso que não. De qualquer maneira, então vamos dar início à segunda e última parte, falarmos da prevenção. Agora temos o doente infectado. E este doente infectado tem infecção, pode evoluir para uma situação favorável, pode evoluir para uma situação menos favorável, com necessidade de internamento hospitalar e internamento de cuidados intensivos. E o que é que nós, neste caso a professora Cristina Gavina, em relação aos seus doentes, valoriza mais em termos do doente infectado e em termos de monitorização de resposta, para perceber melhor para que situação é que ele pode evoluir? Há aqui algumas coisas que são realmente muito importantes e que dizem respeito ao facto de que a Covid-19 por si pode provocar algumas alterações, nomeadamente alterações cardíacas, que já estão descritas e que nós começamos a reconhecer, e que na realidade são alterações, mesmo que em pessoas que não têm doença cardiovascular prévia, que nós começamos a ver que há alguns dos marcadores de sofrimento do coração, que são marcadores que são libertados pelo coração para a circulação quando o coração entra em sofrimento, nomeadamente a troponina, são marcadores que começam a aparecer frequentemente nos doentes, nomeadamente é um fator de mau prognóstico, no sentido de quando começam a aparecer essas elevações, e regra geral isso acontece nas fases em que a doença tende a piorar, que é na segunda semana da doença. Quando isso começa a aparecer, normalmente indica que esse doente é mais grave do que os outros doentes e que está a progredir de forma desfavorável. Porquê é que isso é importante? Porque é preciso distinguir esse atingimento de um infarto agudo do miocárdio, em que também acontece muitas vezes que, se eu for dosear no sangue aquilo que se passa do sofrimento cardíaco, também aparece o mesmo marcador aumentado. E, portanto, nós não devemos assumir, quando num doente com Covid começam as coisas a evoluir desfavoravelmente e aparece esta subida destas alterações nas análises, que isso representa um infarto agudo do miocárdio, e tratar o doente como se estivesse a ter um infarto agudo do miocárdio, porque não é disso que se trata, é efetivamente de uma coisa que demonstra a gravidade da doença e que, portanto, tal como outros agravamentos de outros órgãos, nomeadamente do rim ou eventualmente da parte pulmonar que começa a deteriorar, também o coração mostra sinais de sofrimento e, portanto, indica essa situação. Mas há uma coisa que é importante perceber, que é que estes doentes, muitas vezes, nós fazemos, acima de tudo, uma terapêutica de suporte e, portanto, tentamos de alguma forma suportar os órgãos e ajudar a ultrapassar esta fase da inflamação. É um facto que a inflamação, e nós temos essa experiência relacionada com a própria surto de influenza, ou seja, as gripes, as tradicionais gripes e as infecções respiratórias no geral, aumentam também o risco de, quando uma pessoa tem uma placa de gordura nas artérias, essa placa poder instabilizar e poder conduzir a infarto. E, portanto, é preciso que as pessoas tenham também a percepção que as infecções e as inflamações crónicas, e isso nós temos a experiência de outras doenças, também predispõem mais a que doentes que estavam previamente estáveis possam ter um evento agudo. E, portanto, é preciso estarmos também alerta, porque muitas vezes as pessoas com Covid-19 também se apresentam nos hospitais com uma sensação de falta de ar e de pressão no peito, que não é necessariamente um infarto, mas temos que fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, distinguir o que é que se possa estar a passar nessas circunstâncias. Adicionalmente, há uma outra coisa também que eu chamava a atenção. Muitos dos medicamentos que nós estamos a testar de forma empírica, o que é que isso quer dizer? Sem termos ainda evidência clara, ensaios clínicos que nós tanto precisamos para esclarecer se os medicamentos funcionam ou não nestas circunstâncias,
muitos destes medicamentos são antirretrovirais que utilizamos noutras circunstâncias, nomeadamente no HIV, na hepatite B, na hepatite C. E o que é que acontece? Alguns destes medicamentos interferem em particular com a medicação cardiovascular e podem ter risco cardiovascular. O que quer dizer que as pessoas que têm já a doença cardiovascular prévia estão em particular risco de fazer alguns retrovirais, antirretrovirais, porque lhe podem interferir com medicação que estão a fazer para pôr o sangue fino, anticoagulantes, medicação para inibir as plaquetas quando têm doença coronária e até podem interferir aumentando o risco de arritmias por alterações que fazem nas questões do eletrocardiograma. E, portanto, é preciso ter a percepção de que nem todos os tratamentos que nós estamos a fazer para pessoas que não têm esses problemas podem ser aplicados, mesmo que experimentalmente, em doentes que têm este tipo de patologia e, portanto, pode influenciar o tipo de tratamento que nós fazemos nestas circunstâncias e é preciso ter essa percepção. Da mesma forma, também há uma predisposição maior, embora felizmente num pequeno número, de maior número de arritmias e, portanto, estes doentes também precisam de estar monitorizados para nós percebermos a evolução dessas arritmias que podem, num contexto mais desfavorável, até ser fatais. Muitíssimo obrigado, acho que foi extremamente claro e realçou de uma forma muito clara que realmente algumas destas medicações que se utilizam nos doentes internados são fatores de risco acrescido de patologia cardíaca e que alguns dos marcadores da patologia cardíaca podem resultar da resposta inflamatória descontrolada do doente e não necessariamente a traduzir uma lesão cardíaca. Acho que foi muito claro e pela minha parte acho que a população certamente percebeu isso. Eu tenho aqui já agora umas perguntas que vou fazer e que deve ter lido antes de passar ao professor David, que é, eu tenho doentes nestas circunstâncias, que é os doentes que fazem hipocoagulação e que têm que fazer o controle do INR e do tempo-trombina e que muitas vezes evitam fazer para não ir ao hospital, precisamente por aquilo que disse na primeira parte. Que recomendações dá aos seus doentes neste contexto? É muito importante que continuem a fazer os controles de INR, isso é fundamental. Há duas formas de tentar ultrapassar isto. Uma é, quando há essa possibilidade, são os controles ao domicílio. Embora, nunca se esqueçam, abrir a porta neste momento desta pandemia a pessoas que eventualmente possam até vir equipadas, mas que não temos a certeza de qual é o seu estado, poderá ser ainda mais deletério do que propriamente irmos ao hospital. E deixar claro que é preciso fazer o controle de INR, não fazer o controle de INR tanto pode funcionar para aumentar o risco das hemorragias como para aumentar o risco de fazer fenómenos que estamos a tentar evitar, nomeadamente as tromboses cerebrais, e é preciso perceber que neste momento nos hospitais estão-se a criar áreas específicas com segurança em que as pessoas podem vir fazer estes controles. Nos hospitais nós estamos a dar máscaras aos doentes que entram no hospital e criamos sítios onde estão profissionais de saúde que estão devidamente equipados para lhes poderem fazer as análises e vão permanecer o menor tempo possível, porque depois as análises, os resultados desta análise podem ser enviados para casa e a terapêutica ajustada remotamente. Isto é, não deixem de fazer o controle de INR por terem receio de vir ao hospital. Se tiverem estas medidas básicas de estar com máscara, de desinfetarem as mãos, usarem os desinfetantes que temos nos hospitais e terem esta distância que devem ter das outras pessoas, relativamente às outras pessoas, a probabilidade de ficarem infectados vai ser baixa e a probabilidade de terem uma complicação por não fazerem o INR é muito elevada. Portanto, por favor, não abandonem o controle de sangue. Muito obrigado. Professor David, já agora para quem eu vou repetir e para quem entrou agora, é do Hospital de São João e eu como um dos representantes a nível nacional da resposta pandémica, tenho que fazer aqui publicamente um elogio. Há 3 grandes hospitais que são, digamos assim, o grosso da nossa resposta a estas ameaças. Na zona de Lisboa, o Hospital Corri Cabral para os adultos e na zona das crianças é o Hospital Dona Estefânia e no norte é o Hospital de São João. E eu digo isto com toda a noção da realidade que isto representa, o porta-aviões da nossa esquadra de defesa é o Hospital de São João. Portanto, o Hospital de São João tem um papel ímpar na assistência, na monitorização e na defesa de todos nós, não só na região norte, mas em todo o país. Portanto, o Hospital de São João é a nossa joia da coroa em termos de resposta pandémica. E, portanto, o professor David Carvalho trabalha no nosso Hospital de São João e sente isso, que eu também visitei várias vezes o Hospital de São João e reparei
como muitas vezes o Hospital São João é que dá o exemplo aos outros hospitais. Mas voltando aqui ao nosso webinar, se necessariamente, e há dezenas de doentes diabéticos internados no seu hospital com a infecção Covid-2. Na sua experiência, o que é que o preocupa mais nos doentes infectados? O que é que pretende monitorizar para ter uma maior capacidade de percepcionar a evolução destes doentes? E qual é a sua experiência no terreno no Hospital São João, Sr. Professor? Muito obrigado e em nome de todos os colegas, todos os profissionais de saúde de São João, agradeço as palavras amáveis, são também um estímulo para nós continuarmos. Infelizmente, de facto, não é só o São João, o próprio Pedro Spano, todos os hospitais do país vão ser chamados e vão ter um papel determinante no sucesso desta luta contra esta infecção. No que diz respeito especificamente aos doentes diabéticos que nós temos internado, há também zonas de incerteza em relação digamos, a esta própria situação, porque, por exemplo, nós temos doentes que começam a ter uma descompensação ainda que moderada e, por exemplo, no caso dos diabéticos tipo 1 que têm sensores de glicose, nós ficamos, nomeadamente o modelo, apesar da publicidade, mas neste momento é o mais utilizado, portanto, de determinação da glicemia intersticial, nós ficamos um bocado na dúvida se ele é ou não um método útil. Portanto, não há estudos, como dizia a professora Cristina, não há estudos que nos comprovem a eficácia, portanto, nós monitorizamos do método clássico, que é a determinação da glicemia capilar e ajustar a terapêutica. Uma das conclusões recente de um artigo publicado no Metabolismo, no caso da China, verificou-se, de facto, como já disse, um aumento da mortalidade nos doentes diabéticos, mas também se admitiu uma situação, isso tem provavelmente a ver um bocado com a estrutura dos serviços de saúde, que havia menos endocrinologistas e provavelmente intensivistas não tão experimentados e poderiam justificar a descompensação ou a má controle dos doentes diabéticos quando internados. Nós sabemos que também, embora os níveis de controle glicémico que são exigidos para se conseguir ter uma prevenção, digamos, das complicações crónicas da diabetes, é mais importante a nível ambulatório. A nível do internamento também é preciso ter algum bom controle e hoje em dia nós temos dispositivos e os doentes são monitorizados cuidadosamente para evitar que tenham descompensações. E gostava também de chamar a atenção, um pouco como a professora Cristina já disse, para os doentes que já têm infecção, mas que entretanto ainda não foram internados, que por vezes, começando a haver alterações da função renal, pode haver, por exemplo, necessidade de suspender a terapêutica com metformina, eventualmente utilizar alguns dos fármacos que são até protetores cardiovasculares, nomeadamente os inibidores da SGLT2, que porventura poderão levar a uma desidratação se o doente não for conveniente, não tiver uma ingestão de fluidos suficientes, e chamava também, há pouco esqueci-me dessa medida muito importante, que é manter uma boa hidratação, mas de facto nos doentes internados no hospital, e nós de facto temos um número elevadíssimo de doentes, a informação que eu tenho é que fora as unidades de cuidados intensivos já temos 180 doentes internados, mas obviamente que estão diariamente, o hospital fez um esforço e a direção fez um esforço no sentido de criar estruturas e espaços para receber o maior número possível de doentes e eles estão a ser estruturados e está-se a conseguir de facto uma boa resposta a todos os doentes, também aos doentes diabéticos. Esperamos que os doentes diabéticos não tenham tão mau prognóstico quanto aquele que se observou na China, no nosso país, portanto os resultados sejam melhores. Já agora, professor David, uma pergunta muito simples. Nesses seus doentes internados no São João, diabéticos, nota uma maior facilidade de descompensação da diabetes com a Covid-19 em relação às outras doenças ou acha que é uma situação sobreponível? Já agora. Assim... O que nós temos observado, e já agora, digamos, pronto, nós vamos ter, nós também, as 4 sociedades na área da diabetes, também criamos uma plataforma de formação que se chama Diabetes Não Para,
E então, aquilo que nós estamos a observar é que, por vezes, a primeira manifestação da doença, numa situação quase que assintomática, curiosamente, e amanhã vamos ter precisamente um caso clínico da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, um doente diabético cuja manifestação inicial foi ageusia ou digeusia, portanto alterações do sabor, portanto o doente começou a notar que os alimentos não lhe sabiam nada e começou a descompensar a diabetes, foi a primeira manifestação. Portanto, em geral, as outras doenças, as outras infecções, habitualmente dão manifestações mais cedo, ou pelo menos começam essas manifestações e depois aparece. Aqui, com frequência, depois aparece, digamos, a infecção. Aqui, com frequência, a primeira manifestação num doente diabético pode ser a descompensação antes dele quase ter sintomas do Covid-19. Claro, isto tem a ver com uma outra questão, que é a necessidade de fazer mais testes, mas isso, digamos, não queria neste momento eu abordar, mas realmente acho que poderá, se nós fizermos mais testes, vamos diagnosticar mais cedo. Neste momento estamos a ter a descompensação como primeira manifestação. Nos doentes que nós temos visto, em geral, a descompensação da diabetes, e dentro daquele círculo vicioso que eu disse, doentes que estavam bem compensados começam a descompensar e admitimos que isso também propicie também, digamos, umas formas mais graves da doença, mas não deixa de ser uma especulação da minha parte. Já agora, só por curiosidade, esse doente que tinha alterações gustativas, também tinha anósmia ou tinha alterações olfativas ou não? Digamos, temos tido de facto alguns doentes, este doente, tanto quanto eu vi, acho que não tinha anósmia, mas é de facto os dois sentidos, portanto isto agora para o nosso público em geral, portanto não tinha cheiro, muitas vezes o perder o cheiro, a pessoa deixar de perceber os aromas, pode ser uma das manifestações iniciais. Portanto, este doente que eu estou a falar não tinha tido alterações do cheiro, tinha sobretudo alterações do gosto. Bom, estamos quase a entrar na fase final do webinar para a intervenção dos nossos dois convidados finais, mas há aqui uma pergunta também para a professora Cristina Gavina, que diz que os doentes portadores de pacemaker, como é que se situam em termos de risco, já agora, para enfrentarem... Não é por ter um pacemaker que o doente tem maior risco. O problema é que as pessoas que normalmente são portadores de pacemaker são mais velhas e é isso que as põe em risco. Há efetivamente uns tipos de pacemakers especiais que alguns doentes com insuficiência cardíaca e às vezes bem mais jovens podem ter. E esses têm risco acrescido não é porque têm um dispositivo, mas é porque têm uma doença cardíaca grave. Portanto, não é porque uma pessoa de 80 anos tem um dispositivo cardíaco como um pacemaker que vai ter maior risco de ter complicações da Covid-19. E, portanto, não fiquem aflitos por causa disso, fiquem preocupados é porque são um grupo de risco, porque têm idade avançada e aí têm, obviamente, de tomar todas as precauções. Já agora, só para reforçar uma ideia que me pareceu central no seu discurso e que resulta da Estratégia Nacional de Abordagem, é precisamente a clarificação entre áreas Covid, áreas dedicadas ao Covid e áreas não dedicadas ao Covid. No seu hospital, já agora, apesar de não ser um hospital de primeira linha como o Hospital São João, teve facilidade em implementar no seu serviço essas áreas Covid e não Covid? Conseguiu assegurar esses circuitos? Eu posso dizer que nós, a Unidade Local de Saúde, apesar de tudo, serve uma população de cerca de 300 mil habitantes, porque inclui Matosinhos e Póvoa de Varzim e Vila do Conde. E posso dizer que neste momento nós temos cerca de 60 doentes internados e temos 6 doentes em cuidados intensivos, portanto com Covid-19, portanto a nossa dimensão já é um internamento bastante significativo e desenvolvemos já há 2 semanas circuitos separados, Covid e não Covid, quer a nível do serviço de urgência, quer a nível dos internamentos. O que estamos a fazer é progressivamente as enfermarias médicas, nós tivemos que abrir 2 enfermarias adicionais e transformamos enfermarias médicas em enfermarias Covid, porque claramente o número de doentes que não têm Covid começam a ser mais reduzidos. E nós temos 2 tipos de doentes com Covid-19, que são aqueles que têm as complicações da infecção Covid-19, e esses normalmente são mais graves e evoluem para cuidados intermédios e para cuidados intensivos, e temos as outras pessoas que têm outras doenças que descompensam porque agora também têm Covid-19. Como o professor David também disse, há muitas vezes outras doenças em que as pessoas que têm doenças crónicas estão compensadas e quando têm uma infecção, tal como acontece com a gripe, descompensam as suas doenças.
Mas sim, eu acho que isso é uma das medidas mais importantes, é tentarmos ter circuitos separados para reduzir aquele que é o nível de probabilidade de infecção de outros doentes que estejam internados. Referindo apenas que ninguém deve abrandar nas medidas que toma de cuidados dentro das enfermarias só porque está numa enfermaria não Covid, porque vai correr mal. Isto é, todas as medidas que nós adotamos devem ser a pensar que na dúvida qualquer doente pode vir a ser Covid e nós próprios podemos ser portadores da doença para os doentes fragilizados que estão internados e, portanto, os profissionais de saúde aqui têm uma responsabilidade acrescida, quer nas suas atitudes dentro do hospital, quer nas suas atitudes fora do hospital, para protegerem aqueles de quem tratam. E daí a dupla necessidade, também já referiu, que é os profissionais de saúde usarem sempre máscara e os doentes, independentemente da área onde estão, também usarem máscara. Exatamente. Protegerem e protegerem-se a eles e protegerem aos outros. Exatamente. Portanto, isso é fundamental. Bom, vamos entrar então nos últimos minutos, mas temos perfeitamente tempo para começar com o professor João Filipe Raposo, como já foi apresentado, presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, e eu queria só que neste âmbito e nesta vastíssima experiência também com doentes diabéticos, o que é que na sua experiência encontra neste momento os maiores medos, os maiores receios, as maiores inseguranças na população diabética e o que é que a Associação Portuguesa, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, tomou como iniciativa para ir ao encontro dessas necessidades? Muito bem. Então, em primeiro lugar, os parabéns às comunicações anteriores e à discussão toda, porque eu acho que foi esclarecedora e espero que isto esteja a ser esclarecedora ainda. Então vou só aqui tentar focar, e não gastando muito tempo, aquilo que são os aspectos principais que nos têm sido referidos nas últimas semanas. Uma questão, enfim, o professor David abordou um bocadinho isso, de alguma maneira as pessoas com diabetes, ao longo das últimas décadas, fruto também um bocadinho do histórico que em Portugal temos na área da educação das pessoas com diabetes, foram educadas a gerir a sua doença, a sua diabetes. E isso para nós é algo que agora estamos a recolher um pouco os frutos, porque tem sido muito mais fácil manter as pessoas com diabetes em casa e comunicarmos à distância e termos a informação necessária e suficiente para ajudar nesta fase do que se não tivéssemos procedido antes a este esforço de educação, que tão difícil foi de ter o reconhecimento, muitas vezes, por parte das entidades oficiais. Aquilo que as pessoas nos perguntam muitas vezes é o que é que podem fazer e o que é que devem fazer. Ou seja, neste caso, qual é o meu papel enquanto pessoa com diabetes? Porque a história de dizer, bom, a diabetes tem que estar bem controlada e, enfim, e dentro dos profissionais de saúde, o que é que significa uma pessoa com diabetes estar bem controlada é ter os níveis do açúcar no sangue o mais adequado possível para a sua idade e para o seu estado de saúde. E isto significa coisas muito diferentes para as pessoas com diabetes, desde aquilo que é para as crianças, para os jovens adultos, para as pessoas mais velhas que até têm outras patologias, onde nós até há muito poucos meses antes do Covid, para pessoas mais velhas, mais frágeis, nós dizíamos, bom, se calhar os níveis do açúcar no sangue podem estar um pouco mais altos, que se calhar não lhes faz diferença nenhuma. E agora temos que redefinir e temos que encontrar, junto com as equipas de saúde, saber quais são os meus objetivos de controle do açúcar no sangue. Depois, as pessoas com diabetes não têm só a diabetes, têm a hipertensão, que a professora Cristina também já falou, e o professor David também, e, portanto, qual é o nível de controle que eu tenho que ter para cada uma destas coisas, para todas as coisas que eu tenho. E isto aumenta também a complexidade e o susto em que as pessoas vivem, porque sentem nesta altura muito o risco, este risco que nós estamos aqui a transmitir é um susto sentido pela vida das pessoas, que as leva muitas vezes a exagerar até no tratamento, no caso da diabetes, e a ter mais hipoglicemias do que aquilo que tinham antes. E, portanto, como é que tratamos as hipoglicemias e se as equipas de saúde estão ou não a reforçar o ensino do tratamento das hipoglicemias? O outro nível de questões que nos puseram muito nas últimas semanas é se iam ter medicamentos suficientes e material suficiente. Porque se falou da falta de insulina, falou-se da falta das novas insulinas, dos novos medicamentos, dos consumíveis que as pessoas utilizam para picar o dedo, ou dos sensores para monitorizar a glicemia. Falou-se de faltas de equipamentos e, portanto, foi difícil também tranquilizar um pouco as pessoas para o Estado e para evitar a corrida acelerada e imediata para fazer grandes estoques de equipamentos, que isso sim tornava o abastecimento mais difícil do mercado.
Depois as outras questões, a exemplo do INR, nós habituámos as pessoas a fazerem análises 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, enfim, dependendo da sua situação de saúde. E agora, de repente, estamos a adiar este processo de análises. Claro que nós hoje, profissionais de saúde, aqui no meu papel profissional, temos hipótese de tentar uma boa aproximação, saber como é que as pessoas estão, mas isto, de alguma maneira, também transmite alguma insegurança às pessoas que sentem a falta daquela periodicidade regular da avaliação laboratorial, e nós temos que rapidamente avançar para a programação desta avaliação laboratorial, até para as pessoas terem uma perspectiva do retorno a uma normalidade e aquela que nós teremos que definir com elas. E depois as últimas questões que eu levantaria enfim, como a maior dúvida das pessoas é como é que vão estar protegidas no local de trabalho, porque houve muitas questões, enfim, atendendo ao estado de diabetes, se eu sou um grupo de risco, então eu vou trabalhar, e como é que eu vou trabalhar em condições, e juntou-se um pouco mais tarde a questão da máscara, e então se usam ou não usam a máscara. E depois foram todas as questões em como é que eu comunico regularmente com a equipa de saúde, porque há pessoas que, enfim, conseguem enviar e-mails, mas houve muitas pessoas que tiveram dificuldade em fazer comunicações telefónicas. Em termos da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, e é nesse papel que eu hoje estou aqui, aquilo que nós tentámos para colmatar ou responder a necessidades das pessoas foi contactar proativamente todas as pessoas, tivessem ou não tivessem consulta programada para os próximos tempos. Portanto, os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas fazem as suas consultas programadas e todo o pessoal administrativo que não tem que estar a fazer a desmarcação ou aviso de consultas, foi dado um guião que foi desenhado com a equipa de saúde, com a equipa da saúde mental, e vai questionando todos os dias, enfim, milhares de pessoas para saber se estão bem em casa, que dúvidas têm, para de alguma maneira se sentirem acompanhadas neste processo. Porque a maior parte das pessoas refere a solidão e o peso da solidão como algo que está a ser difícil de suportar. Depois, o professor David já falou da linha que as sociedades criaram também. A APDP já há 2 semanas e meia, mais ou menos, também criou uma linha aqui que está a ser comandada por enfermeiros e que responde, enfim, das 8 às 20, no nosso caso, às necessidades das pessoas com diabetes, também aberta a qualquer pessoa, e que tem muito a ver com este tipo de questões que eu agora referi anteriormente, e estas são as questões para as quais nós também já criamos um guião de resposta e que estamos a partilhar até com as sociedades internacionais para as ajudar a todos tomarmos as mesmas atitudes. Depois, são todos os fóruns de discussão nas redes sociais, porque há muita comunicação nas redes sociais e nós estamos lá presentes também para dar uma opinião, enfim, que tentamos que seja credível, e para dar alguma classificação ao tipo de informação que aí circula. E, finalmente, tivemos que criar processos de logística, quer em relação aos fármacos e aos consumíveis das bombas de insulina, por exemplo, porque as pessoas estavam habituadas a deslocar-se aos centros onde colocavam bombas de insulina para levantar os seus consumíveis, a levantar alguma da sua medicação. E, nesta altura, felizmente, se alguma coisa também aprendemos nesta crise, foi sermos mais expeditos e ultrapassarmos muita da burocracia que existia e hoje conseguimos facilitar muitos dos processos. E isso sim, acho que foi uma mais-valia significativa que eu espero que não acabe quando acabar a pandemia. E a última função tem sido os contactos, enfim, quase permanentes com o Ministério da Saúde e com as suas estruturas, dando também aqui a nossa perspectiva para tentarmos que todos juntos consigamos ter uma resposta concertada que satisfaça os profissionais de saúde, mas que satisfaça em último lugar aqui as pessoas com diabetes, neste caso, nesta minha função enquanto diretor clínico da APDP. Professor João Raposo, já que o professor David Carvalho disse o número de telefone 300 003 800, também não quer dizer o número de telefone da sua linha? Quer, com certeza. Portanto, o nosso telefone é o 21 381 6161, das 20 às 20. Das 8 às 20, perdão. Obrigado. E finalmente, estamos já um bocadinho à frente do nosso tempo, mas também é com muito prazer que a gente vai ter a oportunidade de partilhar a experiência com o Dr. Luís Filipe Pereira, para quem não entrou no início, economista, gestor e ex-ministro da Saúde, e aqui na condição de presidente da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca. Dr. Luís Filipe Pereira, nesta sua associação, o que é que lhe têm transmitido em termos de medos, receios e insegurança os doentes com insuficiência cardíaca e em que medida a associação foi ao encontro destas necessidades?
Bom, boa noite a todos. Também queria felicitar as pessoas que intervieram até agora. Foram excelentes intervenções. Aquilo que foi dito pelo o professor Filipe Raposo, de alguma maneira se também pode aplicar à ADICA, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, com algumas especificidades. Dentro do âmbito das doenças cardíacas, a insuficiência cardíaca é talvez menos conhecida, mas todos nós sabemos que a prevalência desta doença está a aumentar e aumentar fortemente e que, num futuro não muito longo, se tornará talvez uma das grandes preocupações das doenças do foro cardíaco. É evidente que as pessoas, digamos, contactam-nos também para perceber melhor que riscos é que incorrem, um pouco como foi dito a pessoa que falou antes de mim. O que é que se pode fazer, que cuidados adicionais é que podem ter em relação, digamos, à sua doença. Eu, de uma maneira, assim, digamos, muito sumária, até porque o tempo vai longo, diria que a nossa preocupação tem sido, nesta situação gravíssima, como aliás foi acentuado logo no início, em que estamos a viver, enfim, algo que nunca vivemos, pelo menos nesta geração, nunca vivemos, levanta problemas de ansiedade e de resposta a pessoas que neste momento estão confinadas em casa sem quase terem contactos com outras, a não ser por via, digamos, à distância, digamos assim, e tentámos responder a perguntas concretas que nos têm sido colocadas. Eu posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, algumas delas um pouco revelando menos conhecimento, outras uma preocupação mais fundamentada. Por exemplo, têm-nos perguntado se a vacina da gripe, se foram para as pessoas que tomaram a vacina da gripe, se isso tem algum efeito de menor probabilidade de terem o vírus, por exemplo. Um outro aspecto também que tem vindo é da medicamentação. Por um lado, o receio quanto à falta de medicamentação, e nós, por exemplo, temos dito e temos aconselhado que essa medicamentação tem que ser feita como habitualmente, aliás, como ainda há pouco foi referido, e que pelo menos deveria dar para um mês ou por um período relativamente longo da necessidade que as pessoas têm, por exemplo. Há um outro aspecto que, no fundo, também se nos tem colocado, que é de ajuda, dado que atualmente as consultas presenciais, digamos, não existem. A pergunta é como é que eu obtenho receitas, como é que eu obtenho a forma de ter medicamentos. Temos tentado também ter esse papel de tentar encaminhá-los e de lhes dar conselhos de contactar o seu médico assistente para que esse problema seja resolvido. No fundo, se me permitirem, são duas grandes áreas. Uma área de resposta a perguntas concretas, que em termos sintéticos é que riscos é que eu estou a tomar, o que é que eu posso fazer para minorar esses riscos, como é que me posso proteger em termos de medicamentação, em termos de atuação, em termos da minha vida cotidiana. Portanto, essa é uma grande área. E outra área é a área das recomendações. Isto é, nós temos no nosso site e também temos no Facebook um conjunto de recomendações que são conhecidas, algumas delas veiculando as orientações da Direção-Geral de Saúde, outras que já são em resultado daquilo que tivemos como experiência na resposta a perguntas concretas que nos têm vindo a fazer, e temos também no nosso site a possibilidade de ter perguntas e de responder a essas perguntas. A associação, a ADICA, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, é uma associação recente, tem menos de 3 anos, não tem nem a experiência nem os meios que outras associações, nomeadamente a Associação de Diabéticos, que ainda há pouco falou. E, portanto, ainda não temos meios que nos permitam estar de uma maneira mais generalizada em contato com os nossos associados, nomeadamente por uma linha permanente, telefónica, que pudesse dar esse apoio. Mas está nas nossas intenções de alargar cada vez mais essa atividade e de cada vez mais responder às pessoas que têm esta doença, que, torno a dizer, é uma doença que ainda é relativamente pouco conhecida, mas que terá cada vez mais uma maior
uma maior expressão. Sintetizando, estamos a viver de facto uma situação única, como ainda há pouco foi dito. Em todo o mundo, creio que há neste momento cerca de quase 2 bilhões de pessoas sujeitas a qualquer tipo de confinamento. Todas as sociedades europeias têm alguma forma de confinamento. Temos, de facto, um inimigo muito grande, que é um vírus, e estamos a atuar por forma não a resolver, porque não havendo vacina e não havendo imunidade de grupo, não resolvemos o problema. Estamos a ganhar tempo para que os nossos serviços de saúde possam apetechar-se melhor e ter uma melhor resposta. E tudo o que é dar informação às pessoas, minorar-lhes a ansiedade, dar-lhes conselhos últimos, aconselhá-los, retirar-lhes alguma ansiedade. Esse é também um papel que eu já referi, mas gostava de acentuar de novo, também é o papel desta associação. Muitíssimo obrigado. Eu acho que há aqui nestas duas intervenções finais um aspecto, há dois aspectos, a meu ver, fundamentais. Um mais prático neste contexto, que é, há uma preocupação muito grande da parte dos doentes de terem acesso à medicação e provavelmente houve algum assambarcamento inicial. Mas, pelo que eu percebi e pela minha experiência também, não tem havido qualquer interrupção no fornecimento dos medicamentos e isto neste momento já não constitui nenhuma preocupação para os nossos doentes com terapêutica crónica e eles encontram facilmente neste momento no circuito farmacêutico todos os medicamentos e todos os dispositivos necessários. Isto é uma mensagem de tranquilidade que é preciso administrar. E há uma mensagem, a meu ver, cristalina nas vossas duas comunicações que tem a ver com depois da pandemia, e vai haver vida depois da pandemia, mas nós vamos todos ter que aprender e melhorar alguns dos aspectos. Indiscutivelmente o papel das associações dos doentes e o papel da voz ativa dos doentes vai ser muito mais ativo no nosso exercício da nossa profissão e na prestação de cuidados de saúde. Portanto, muito obrigado pelos vossos extremamente importantes depoimentos e a representação das associações de doentes. E eu, se não havendo mais nenhuma pergunta, dava uma palavra final à professora Cristina Gavina e ao professor David Carvalho e depois encerraríamos. Professora Cristina. Eu queria dar acima de tudo uma palavra de esperança para que as pessoas que têm doenças cardiovasculares e que se sentem, depois de ouvirem aquilo que nós aqui falamos, que se sentem vulneráveis, compreendam que nós temos um serviço de saúde que está a funcionar, que vai vos dar apoio, que está disponível para ouvir os vossos problemas, que se porventura o vosso médico vos disser têm que ser vistos no hospital porque por algum motivo a vossa situação é mais preocupante, por favor, não deixem de recorrer aos serviços de saúde e compreendam que há muito que podemos fazer e há muito que podem fazer, inclusivamente cumprindo com aquelas regras que até agora os vossos médicos vos disseram, as medicações que vos prescreveram, e estamos aqui para melhorar o vosso prognóstico e para garantir que vamos todos sair disto bem. Aquilo que eu gostava de dizer era, a primeira palavra era uma palavra de serenidade. Os serviços de saúde, todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, todos os outros profissionais, auxiliares da ação médica, assistentes operacionais, todos estão disponíveis para vocês, portanto podem contar com eles e seguramente que as coisas vão correr dentro do melhor possível. A segunda palavra é de estamos aqui também todos disponíveis para responder ao desafio que esta infecção está a representar e seguramente que, primeiro, a população teve consciência da importância dos serviços de saúde, coisa que nem sempre acontecia, e provavelmente nós vamos poder contar com um pouco mais de investimento para que em todas as circunstâncias possamos estar melhor apetrechados e podermos responder melhor às necessidades dos nossos doentes. Esse desafio será com certeza também uma das consequências que nós teremos que ultrapassar após esta crise e seguramente vamos sair melhor preparados e com um futuro melhor. Então, compete-me a mim então terminar este webinar, não há aqui mais nenhuma pergunta. Agradecer as excelentes intervenções de todos os intervenientes, agradecer à News Pharma a organização deste evento e, sobretudo, esclarecer que nós estamos a viver momentos excepcionais que exigem de nós o melhor em termos de cidadania e de responsabilidade e de atuação com conhecimento. E foi isto aqui que acho que nós proporcionamos. Conhecimento
para fundamentar as melhores práticas. Foi uma honra ter estado aqui convosco. Muito obrigado. Obrigado. E depois será disponível, penso eu, para ser visto mais tarde. Muito obrigado a todos.